Deus. Que festa linda, que festa maravilhosa estamos presenciando, estamos ofertando ao nosso Deus essa noite para a glória do Senhor. É muito bom poder viver, servir e adorar a um Deus que vive. A um Deus que morreu, sim, é fato, mas um Deus que não está morto. Ele vive e reina eternamente. Amém? Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Nós queremos abrir nossas Bíblias para refletirmos a mensagem de hoje, que tem por tema a necessidade de crer na ressurreição. Lá no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 15. Eu quero ler com os irmãos o versículo 3 e 4. 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo 3 e versículo 4. Enquanto todos os irmãos procuram, nós louvamos a Deus, como já fizemos e dissemos, pela vida de cada um de vocês que escolheu essa noite para estar conosco. Deus abençoe a sua vida, que Deus ajude cada um de vocês a poder adorá-lo, compreender a sua palavra e confessá-lo como Salvador da sua vida, pois é o mais importante que cada um de nós deve fazer. 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículos de número 3, versículos de número 4. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Leiamos. Pois que, primeiramente, lhes transmiti o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Amém? Amém. Glória a Deus. Oremos mais uma vez. Senhor Deus e Pai, diante da Tua palavra, ó Deus, nós estamos famintos, sedentos, ó Deus, esperando e, ó Deus, pedindo, clamando, para que o Senhor fale conosco, para que o Senhor, Deus, abra a nossa mente, o nosso coração e possamos compreender, ó Deus, as verdades concernentes do Teu Evangelho poderoso para nos salvar, para nos redimir, ó Deus, para nos dar vida e vida contigo. Essa é a nossa oração. Fala conosco, no nome de Jesus. Amém. A necessidade de se crer na ressurreição. Pela manhã eu disse que hoje não lutamos mais apenas contra a indústria que tenta fazer dessa data uma data puramente comercial. Uma data onde presentes, onde uma série de coisas são colocadas para, de alguma maneira, tentar tirar o seu real significado, a real importância dessa data. Há muitos, e não poucos por aí, que desde a época do liberalismo têm pregado que Cristo não morreu e, portanto, não há ressurreição. Tem dito que aconteceu algumas coisas ali, que ele então foi pelos discípulos recuperado dos seus ferimentos. Um famoso pastor, inclusive, irmão Eliseu falava hoje pela manhã sobre programa de rádio. Ele era um radialista, um pregador radialista nos Estados Unidos, John Vernon McGee. E ele um dia recebeu a pergunta de um ouvinte. Ele disse: olha, o meu pastor, o ouvinte, pregou que Cristo não morreu e, portanto, não ressuscitou. E John McGee, ouvindo aquela insolente pergunta do ouvinte, começou a responder dizendo: olha, pegue o seu pastor e dê uma surra nele com um azorrague. E o que é um azorrague? É um chicote com 9 pontas. Mas não 1, 2, 3... Mas conforme a Bíblia diz, 40 menos 1, ou para ficar mais fácil para você, 39 chicotadas. Não como os meninos fizeram aqui com o Marcos Ranieri, porque são muito amigos dele. Mas como um soldado romano treinado para aquilo. Então, naquele sentido, ele vai dizer: faça isso com toda a sua força, sem dó e nem piedade. Depois o faça desfilar na rua, morro acima, carregando sobre os seus ombros uma cruz pesada. Depois de chegar lá, pregue-o naquela cruz e deixe-o sobre o sol escaldante, pelo menos 6 horas, sem direito a comida, água e absolutamente nada. Passado as 6 horas, percebendo o seu falecimento, transpasse sobre ele uma lança. Pode ser no pulmão, pode ser próximo ao coração, tanto faz. Contanto que não quebre nenhum osso, transpasse essa lança de um lado ao outro. Depois pegue
prepare ele para o sepultamento e o coloque por 72 horas num túmulo vazio, sem ar. Vede isso com uma pedra e veja se o seu pastor, após 3 dias, há de sair de dentro daquele túmulo. Não há sombra de dúvidas de que o nosso Senhor morreu. Assim como não deve haver em nossos corações nenhuma sombra de dúvida de que ele ressurgiu dos mortos, de que ele retornou à vida. E para isso eu separei inicialmente, a título de introdução desse sermão, algumas provas. A primeira prova está no texto que lemos. Paulo diz: pelo que também passei para vocês aquilo que recebi, que Jesus Cristo morreu, conforme constava nas Escrituras, assim como ressurgiu, conforme constava nas Escrituras. Amados, a morte de Jesus não é um acidente, um erro, um equívoco, não é a vitória do Império Romano sobre o povo judeu ou sobre o próprio Deus, não é o desígnio do ser humano no sentido de fazer prevalecer a sua maldade sobre a bondade do nosso Deus. Pelo contrário, a morte do Senhor é predita por Ele mesmo em inúmeras passagens dos Evangelhos. Ou vocês não se lembram que no caminho de Cesareia de Filipe, ao falar com o apóstolo Pedro, depois de ouvir da boca daquele apóstolo que era o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele diz: olha, nós estamos indo para Jerusalém, e chegando lá é necessário que eu seja entregue nas mãos das autoridades dos homens, que eu seja julgado, condenado, crucificado e morto. Mas não se preocupem, após 3 dias eu ressuscitarei. E o apóstolo Pedro então diz: não, Senhor, isso não vai acontecer. Ele diz: afasta-te de mim, Satanás, ou seja, não me impeça de fazer aquilo para o qual eu vim. Não me impeça de cumprir a minha missão. Então a primeira prova para crermos na ressurreição de Cristo é a afirmação bíblica acerca dela. Jesus não mente e, consequentemente, a Bíblia, como palavra de Deus, também não mente. E se ambas falam de uma morte e de uma ressurreição, é porque, de fato, ela aconteceu. Amém? Glória a Deus. Em segundo lugar, nós não podemos raciocinar como ser humano e não acreditar que os romanos deixariam que retirasse o corpo de Jesus da cruz sem que ele estivesse morto. Pela manhã eu disse para, salvo engano, o irmão Paulo, o irmão Oswaldo, que disse que se tinha uma coisa que os romanos sabiam fazer bem, era matar. Era matar. Estimam-se, dentro dos poucos registros que tem, que mais de 30 mil pessoas foram mortas apenas por crucificação. Então eles sabiam bem reconhecer quando alguém pendurado numa cruz do madeiro estava ali, morto, falecido. A quem interessava Jesus Cristo vivo? Não era aqueles que o mataram. Não era aqueles que o mandaram para a morte. Os tribunais religiosos. Portanto, fica fora de qualquer lógica, de qualquer pensamento humano, de que Jesus não tenha ali, de fato, morrido. O autor de Hebreus, no capítulo 13, versículo 20, na versão Almeida Revista e Atualizada, diz: o Deus da paz tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, o nosso Senhor, aquele que é o grande pastor das suas ovelhas. Um terceiro momento em que a gente pode comprovar isso é a prova do testemunho humano. Afinal, haviam muito mais testemunhas ali da ressurreição de Cristo do que de outros eventos históricos. Por exemplo, dizem que poucas pessoas presenciaram a assinatura da Declaração de Independência dos Estados Unidos da América. Mas eles afirmam, e a gente crê, que eles são um país livre, que não dependem de absolutamente nenhum outro país. Mas Jesus aparece às mulheres, Jesus aparece a Pedro ainda no caminho do sepulcro, Jesus aparece aos 11, aos 10, quer dizer, sem Tomé, depois aos 11. Jesus aparece a 500 testemunhas, é o que diz o começo desse capítulo aqui, 1 Coríntios 15. Jesus aparece ao próprio apóstolo Paulo.
E Jesus, segundo o registro de Lucas, escrevendo o seu segundo livro, o livro de Atos, fica na terra depois da sua ressurreição por cerca de 40 dias. E nesses 40 dias ele caminha com os discípulos, ele come, ele bebe e ele age como alguém que está ali, de corpo, de alma, inteiro, completo, ressurreto. Não é um holograma como a gente está acostumado a ver nos filmes de Hollywood. Não é aquela imagem translúcida que de repente aparece e some, não. É um corpo glorificado. Aí você me pergunta, pastor, me dá mais detalhes desse corpo. Eu só te digo uma coisa, creia em Jesus Cristo, que você também terá um corpo semelhante ao dele. Amém? Amém. Porque é esse corpo que durará para sempre. A prova da própria natureza humana. É impensável que alguém esteja disposto a morrer por uma mentira. E que essa mentira seja tão bem guardada que ninguém consegue dizer o contrário ou revelar os fatos. Mas os discípulos, que como eu disse pela manhã, entre a sexta do sepultamento e o domingo da ressurreição, estavam com os joelhos batendo um no outro, trancados dentro de casa, morrendo de medo, com um alvo na cabeça e no coração, acreditando talvez nós sejamos os próximos. Porque se fizeram isso com o nosso Senhor, o que farão então com os seus discípulos? Eles foram testemunhas, provas. Muito obrigado. Aqui é o Espírito Santo quem nos serve. Ah, Espírito Santo. Amém. Então, muito obrigado. Nesse sentido, eles estavam ali, desesperados de medo. Mas algo aconteceu. Alguma coisa eles viram, eles testemunharam para que o seu coração se enchesse de esperança, de fé, mas sobretudo de coragem. Porque pregar que Jesus havia ressuscitado era desafiar aqueles que mataram a Jesus e que dominavam o mundo daquela época. Mas eles não temeram nem sequer a sua própria vida. E para quem estuda a biografia dos discípulos sabe que, exceto um, João, que segundo os registros morre, vamos dizer, de morte natural. Todos os demais têm mortes extremamente violentas. A Bíblia registra, por exemplo, a morte de Tiago, a fio de espada. A história registra a morte de outros. A cruz de André, que é uma cruz em X, ou seja, também morreu crucificado. O Pedro, que segundo a tradição fora para ser crucificado, assim como seu mestre, mas disse que não era digno de tal, então os romanos, numa brincadeira bem maquiavélica, o crucificaram de cabeça para baixo. Todos estes homens, em nenhum momento, negaram a fé, a verdade, ou aquilo que eles tinham visto, Jesus ressurreto dentre os mortos. Jesus ressurreto dentre os mortos. Uma outra prova é a prova da experiência comum. A prova que você e eu temos ao lidar com Jesus, ao nos relacionarmos com Jesus, ao convivermos com Jesus. As nossas vidas são transformadas. Porque, irmãos, nós estamos crendo em qualquer pessoa, não é uma fé típica, comum, aplicada em quem não pode fazer nada. Pelo contrário, nós estamos crendo naquele que tem poder sobre os céus, a terra, sobre aquele que é o Criador dos céus e da terra e sobre aquele que tem poder para decretar vida, mesmo quando todos estão gritando morte. E às vezes ficamos com o nosso pecado achando que não conseguimos vencê-lo. E às vezes nos entregamos aos vícios e a tudo mais que esse mundo nos oferece, menosprezando o poder e a ação desse Deus transformador que é capaz de vencer e equipar e dar vitória para cada um de nós pela fé. A experiência e a prova do tempo. Mais de 2000 anos se passaram. E o mundo todo ainda lembra de Jesus. Os irmãos lembram que eu falei que os romanos, segundo alguns documentos, registraram a crucificação de pelo menos 30.000 pessoas. Agora a pergunta é quantas dessas 30.000 pessoas nós conhecemos de nome? Sabe por quê?
porque elas de fato morreram e ficaram por lá. Mas todos nós conhecemos a Jesus, a história de Jesus, seguimos a esse Jesus, e até aqueles que não o seguem sabem dessa história, combatem essa história, e ninguém combate aquilo que está morto. Ninguém luta contra aquilo que já não existe mais. A tendência das pessoas que morrem com o passar do tempo, embora a saudade seja grande, é caírem no esquecimento. Jesus é lembrado pela fé ou por aqueles que o criticam, porque Jesus vive, Jesus reina e o tempo não é capaz de vencer aquele que é eterno. Aquele que é atemporal. O evangelista Lucas, quando fala e escreve acerca da ressurreição de Cristo, ele faz de uma maneira bem interessante, porque ele evoca os nossos sentidos. Lucas 24, do 38 a 43, diz assim: por que estão perturbados? Perguntou ele. Porque seu coração está cheio de dúvida. Vejam minhas mãos, meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam, não sou um fantasma, pois fantasmas não têm carne nem ossos, e como veem, eu tenho. Enquanto falava, mostrou-lhe as mãos e os pés, e eles continuaram sem acreditar, cheios de alegria e espanto. Então Jesus lhes perguntou: o que vocês têm aqui para comer? E eles lhe deram um pedaço de peixe assado, e ele comeu diante de todos. Sabe quando acontece alguma coisa tão boa, inesperada na sua vida, que você demora para acreditar? É a reação dos discípulos aqui. Esses são os discípulos que estão caminhando para Emaús. Jesus se aproxima, caminha com eles, dá uma de que não sabe do que aconteceu em Jerusalém, começa então a ouvir o que eles estavam falando e explica sobre a necessidade dele mesmo ter morrido. Depois revela-se a ele dizendo: eu sou o Cristo ressurreto. Toquem em mim, vejam a mim, provem-me, porque eu sou. Inclusive come com eles ali mais uma vez. E a Bíblia diz que no partir do pão, os seus olhos, que como escamas, caem e eles reconhecem o Senhor mais uma vez. Mas ainda há uma prova, e essa prova é científica, é arqueológica. Não há dúvida de que as pessoas questionam a morte de Cristo e inclusive investigaram o lugar do seu túmulo. Tanto a tumba indicada no jardim, como também o Santo Sepulcro, que é onde as pessoas até hoje viajam para conhecê-lo. Todo aquele solo foi inclusive remexido e examinado por volta do século XIX. E não foi achado ali absolutamente nada que comprove que um corpo em decomposição esteve por ali. Justamente porque não tem corpo. Justamente porque não tem decomposição. Justamente porque 3 dias depois, aquele corpo morto se levantou com vida. Aquela pedra que estava fechada foi aberta pelo poder de Deus. E Jesus Cristo, então, continua vivenciando a sua história. Mas por que então é importante crermos nesse propósito da ressurreição, nesse significado da ressurreição? Por 3 motivos. O primeiro deles, a ressurreição de Cristo é o que ativa o poder do Evangelho. Nós não estamos falando de uma fé morta. Nós não estamos falando de perdão de pecados que são meramente fantasias. Não. Nós estamos falando daquele que venceu todo o mal existente no mundo. A Bíblia é bem clara ao dizer que o salário do pecado é o quê? A morte. Ou seja, todo aquele que peca recebe como pagamento a morte. Mas Jesus põe fim a isso. O apóstolo Paulo vai dizer bem, quando ele consegue descrever, olha, a escritura de dívida que existia com o nosso pecado, estava em nosso nome, foi rasgada, findada, foi colocada em ponto final. Por quê? Porque aquele que não tinha pecados morreu, mas venceu a morte para que nós possamos ter esperança de vida eterna.
Romanos 4, 25 diz: Ele foi entregue à morte por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado para que nós fôssemos declarados justos diante de Deus. A ressurreição é justamente a resposta de Deus, o aceite do Pai ao sacrifício do Filho e o apontamento para nós, as suas criaturas, dizendo: tende fé neste sacrifício, para que você também seja meu filho. O evangelista João diz: a todos aqueles que creem, dá-lhes os direitos de serem chamados de filhos de Deus. Ele muda o nosso status, ele muda a nossa posição, mas ele também transforma aquilo que é a nossa vida por completo. A ressurreição de Cristo antecipa a nossa ressurreição. A morte arranca de nós muitas lágrimas, destrói muitos corações, imprime em nós marcas indeléveis. Choramos, pranteamos, negamos, não aceitamos, lutamos contra ela o tempo inteiro. Mas ela é inevitável. Agora há uma solução para a morte, e ela se chama vida eterna. E é a semelhança da ressurreição do meu Senhor. Eu creio que todos aqueles que com fé confessarem o seu nome também serão ressurretos para nunca mais morrerem. Para nunca mais morrerem, para nunca mais enfrentarem a morte. 2 Coríntios 4,14 diz: sabemos que Deus ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará a Ele junto com vocês. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa fé. A ressurreição de Cristo também abriu a porta para o seu ministério, presente e futuro. Deus não nos salvou, irmãos, única e exclusivamente para um céu de vida eterna, mas para a comunhão com Ele. Até porque o céu só é céu porque Deus está lá. Até porque a vida eterna só faz sentido se for na presença de Deus. É por isso que podemos cantar somos livres, é por isso que podemos cantar somos libertos, é por isso que podemos cantar para te adorar eu vivo, é por isso que podemos viver para a glória de Deus aqui e agora. E não viver essa vida é desperdiçar tempo, é perder das boas e maravilhosas oportunidades que o próprio Senhor tem nos concedido. A ressurreição de Cristo ativa o poder do Evangelho, antecipa a nossa ressurreição, mas também abre espaço para a eterna comunhão com Deus. E comunhão com Deus, irmãos, é algo sério. Comunhão com Deus vai muito mais do que se fazer presente na casa dele no domingo de Páscoa. Comunhão com Deus é vivenciar a vida inteira, todo o tempo, com Deus no coração, com Deus na sua mente, com Deus no seu caminho, guiando as suas escolhas. Precisamos urgentemente parar de viver a nossa vida do jeito que a gente quer, achando que é a vida que Deus quer para nós. Não é. A vida que Deus quer para nós é vida abundante, plena, sem quedas, santa, perfeita, justa, plena, correta, verdadeira. E a gente precisa olhar para como a gente tem vivido e enxergar se de fato é assim que a gente tem servido e olhado para o Senhor. Porque isso não é sobre religião, pessoas, não. Isso é sobre a comunhão com Deus. Receber desse Deus tudo o que Ele tem para dar. E saber que Jesus, aquele que viveu aqui para que a gente possa ter vida e vida abundante, está agora intercedendo por cada um de nós.
Romanos 8, 34, o apóstolo Paulo escreve: quem nos condenará? Ninguém, pois foi Cristo quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, e está sentado agora no lugar de honra, à direita de Deus, intercedendo por nós. A minha vida, a sua vida, a nossa vida é preciosa para Deus. Não a desperdice. Não brinque com ela. Não brinque com ela. Não brinque de ser cristão, não brinque de ter fé em Deus, não brinque com essas coisas. Porque Jesus, que intercede por você, quer que essa intercessão seja respondida de forma sincera, seja atendida de forma verdadeira, e que você viva porque Ele ressuscitou, que você tenha esperança porque Ele ressuscitou, que você tenha fé porque Ele ressuscitou, que você vença de uma vez por todas o pecado que tem te aprisionado porque Ele ressuscitou. Mas, sobretudo, que você vença a morte porque Ele ressuscitou. E você há de ressuscitar também para a glória de Deus. Feche seus olhos, eu quero orar com vocês. Senhor nosso Deus, Pai amado, Pai, ó Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós externamos, ó Deus, toda a gratidão possível do nosso coração ao Senhor, porque cremos, ó Deus, que a tua vida, que a tua vinda, que a tua morte e, sobretudo, a tua ressurreição é o que nos motiva, é o que nos oportuniza, é o que nos vivifica, é o que nos transforma, é o motivo da nossa alegria. Cremos num Deus vivo, numa cruz vazia, num túmulo vazio, mas num trono onde tu se assenta e reina poderosamente. Não há nada, nada, nada fora do teu controle. Não há nada que fuja, ó Deus, à tua permissão e ao desígnio da tua vontade, a qual cremos pela tua palavra, é boa, perfeita e agradável. Aprove ao Senhor trazer-nos aqui para nos lembrar mais uma vez do compromisso que devemos ter contigo, ó Deus. Reaviva-nos, transforma-nos, faz-nos, ó Deus, reafirmar esse compromisso de fé no Senhor. Que seja sincero, que seja honesto e que seja, ó Deus, até que o Senhor volte, porque o Senhor há de voltar. E o Senhor mesmo disse: voltando eu, acharei porventura fé na terra. Que o Senhor encontre a nossa fé, que o Senhor encontre a nossa confiança, que o Senhor seja a resposta à nossa esperança, porque cremos que contigo moraremos, contigo viveremos e teremos comunhão eterna. Anseiamos por vê-lo face a face, anseiamos por estar na presença do Pai e por vermos assim como o Senhor nos vê, sermos teus filhos, sentarmos à mesa com o Senhor e podermos para sempre viver para a tua glória. Dá-nos, ó Deus, vitória sobre o pecado que tenazmente tenta nos assediar e nos destruir. Dá-nos, ó Deus, vitória sobre as nossas dificuldades. Derrama vitória, Deus, sobre as nossas famílias pelo poder do Senhor. Faz, ó Deus, com que os nossos corações recebam da vida abundante que o Senhor tem. Que relacionamentos mortos, ó Deus, possam ser reanimados. Que corações quebrados, ó Deus, possam ser, ó Deus, transformados. Que vidas que precisam do Senhor aqui e agora recebam do Senhor pelo poder do teu nome. Abençoa-nos, Pai, conforme a tua vontade, o teu querer. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Nós não poderíamos passar por um culto como esse sem, então, fazermos aquilo que o próprio Senhor nos ordena em sua palavra. Ele diz para que nós possamos ir, possamos evangelizar, possamos batizar, possamos ensinar a guardar os mandamentos, mas também diz que nós devemos celebrar
a sua ceia em memória daquele que veio e há de voltar. Eu vou convidar o Ministério de Louvor para tomar sua posição novamente aqui no altar. As nossas queridas irmãs que sempre nos ajudam na distribuição dos elementos, irmã Ana Maria, irmã Inês, para que nos ajudem aqui junto à mesa. E vou dizer para você que está conosco aqui nessa noite, você é bem-vindo nessa ceia do Senhor, desde que você seja um crente, batizado por imersão, assim como nós cremos que é o batismo bíblico, e você esteja em 3 comunhões: comunhão com Deus, comunhão com a igreja do Senhor e comunhão consigo mesmo. Se você está em paz e tem a certeza dessa comunhão, eu não estou falando perfeição, porque aqui não há ninguém perfeito. Eu estou falando comunhão com Deus, comunhão com a igreja e comunhão com o Senhor. Se você entende que está nessa comunhão, você está apto a participar da ceia do Senhor para a glória de Deus. O Ministério de Louvor vai cantar, e assim que eles começarem a cantar, vou pedir para que vocês que possam, fiquem de pé, para que as irmãs que distribuirão os elementos possam identificar e entregar a vocês tanto o pão quanto o vinho. Nada além do
Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, já que eu explico como a gente vai abrir aqui, tá? Proceder, só um pouquinho. A palavra de Deus em 1 Coríntios 11, versículos 23 em diante, diz assim: porque recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Hoje é noite de celebrar a ressurreição, mas a ceia nos faz lembrar que só existe ressurreição porque primeiro existiu uma morte. E essa morte foi justamente pelo meu, pelo seu, pelos pecados de toda a humanidade. Quando olhamos para a maneira como o Senhor nos instrui a celebrar a nova aliança, a velha, sabemos, era um cordeiro sem defeito, sem pecado, apresentado diante do sacerdote, conferido se de fato cumpria os requisitos da lei, imolado, a gordura oferecida ao Senhor, parte ao sacerdote, a outra parte ao próprio sacrificante, e assim o Senhor perdoava. Mas quando Jesus é enviado por Deus, o próprio João Batista, que o antecede, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, ele foi aceito para que nós pudéssemos ter vida. E por isso nós vamos celebrar esta ceia, entendendo que um dia a celebraremos na mesa do próprio Deus, diante do nosso Senhor e Salvador. E se você, porventura, não está ceando hoje, creia em Cristo, entregue o seu coração a Ele, faça aquilo que eu disse no início, seja batizado, para que você também possa ceiar conosco e ceiar com Cristo na sua presença. Amém? Nós estamos estreando esses novos recipientes mais higiênicos. Eles têm tampa com rosca. Os irmãos sabem que o primeiro elemento a ser consumido é o pão. Então é a primeira tampinha que você vai abrir, essa de cima. O segundo é o vinho. Eu vou orar. E depois de orarmos em sequência e juntos, nós vamos comer do pão e beber do vinho. Depois eu estarei passando o microfone à irmã Ana Maria, para que ela esteja mais uma vez orando em gratidão a Deus. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, diante de nós, ó Deus, nós temos dois símbolos muito importantes para a nossa fé. Nós sabemos que o que há aqui, ó Deus, é um pão, é um vinho, mas que, ó Deus, há muito tempo atrás, foi o teu corpo pendurado naquela cruz, foi o teu sangue que foi inteiramente e integralmente, ó Deus, derramado. É por este sangue, ó Deus, que nós temos liberdade, perdão dos pecados e vida eterna. É por causa do teu corpo ali moído, como diz as Escrituras, por pisaduras, nós somos sarados, curados e transformados. Sabemos, ó Deus, que estes símbolos que representam a nossa fé e o teu sacrifício não se transformarão em nada quando o consumirmos, mas nos farão lembrar daquilo que o Senhor fez por cada um de nós. Ajuda-nos, ó Deus, a continuar vivendo, ó Deus, de modo que nunca
possamos faltar ou falhar diante deste momento. Porque a nossa esperança, ó Deus, é estar na tua mesa, é receber o pão partido das mãos do Senhor, receber o vinho servido pelo Senhor, que significará de fato e de completo a redenção que o Senhor tem para cada um de nós, a vitória que o Senhor tem para cada um de nós. Dá-nos consciência disso, dá-nos, ó Deus, compreensão deste momento. Ajuda-nos hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém. Vamos comer e beber. Senhor nosso Deus, maravilhoso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade que temos de participar desse memorial. Hoje, ó Deus, lembramos a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas estamos alegres, ó Deus, porque também estamos lembrando, estamos revivendo, ó Deus, a ressurreição de Cristo Jesus. E obrigada, meu Deus, por termos a certeza da salvação em Ti, pois somente Jesus Cristo nos concede essa graça e essa misericórdia de sermos salvos. Abençoa-nos, Senhor, como igreja. Ser com cada irmão que aqui se faz presente. Ser com a Tua igreja presente em todo mundo. É o que nós te pedimos, orando, agradecidos, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Que o amor de Deus e a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e a santa consolação do Espírito Santo seja com todos vós, por onde quer que forem e para todos sempre. Amém. Amém. Vou pedir para os irmãos assentarem, por favor. As meninas vão cantar, os irmãos vão recolher. Eu só quero compartilhar rapidamente 2 avisos antes disso, tá? O primeiro deles: não saiam, as irmãs prepararam a cantina missionária para que os irmãos possam comer e ainda ofertar para os nossos missionários batistas que estão pregando ao redor do mundo, pois estamos em campanha de missões mundiais. E segundo, no próximo sábado é o que? O nosso encontro de casais. Então, se você não se inscreveu ainda, há tempo. Se você não se casou ainda, se case para no próximo você participar, tá? Mas quem já é casado, se inscreva, convide seu cônjuge, traga o seu cônjuge e venha para esse encontro de casais que será a bênção. Vamos cantar, depois de cantar podemos orar silenciosamente, nos dirigirmos aqui para a cantina missionária, afinal ninguém vai sair debaixo dessa chuva, né? Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração.